O agronegócio exporta para a China, para a Europa, e não paga R$1 de imposto, gente. E é disso que se trata. É desproporcional. Toda a falta de exportação, Lei Candir. Exportação, tudo que é exportação não gera ICMS. Exato. Gera alguns impostos de exportação, mas é pouquinho. Mas muito que pouco. é pauta de exportação, que é para consumo interno, gera ICMS. O arroz, por exemplo, gera ICMS. Por isso que a carne gera ICMS. Sobre consumo é o que mais se cobra imposto. O que a gente consome. Isso que o agro produz, que é o commodity, que eles chamam, que é a soja, que é a carne, que vai para fora do Brasil, vai sem imposto. Isso foi para quem é mais brabo fazer aniversário aqui, a gente começa a falar dos anos 90, parece que foi ontem, para ele é pré-histórico. Mas nos anos 90, cara, tinha muito isso, era vendido como a salvação do Brasil. Precisamos exportar. Isso foi um mantra. Para equilibrar a balança. Era repetido o ano inteiro, né? Era repetido na TV o tempo inteiro. Exato. Tanto não só no noticiário econômico, na própria dramaturgia. Os personagens estavam preocupados com a exportação. Precisamos exportar. E aí vem a Lei Candir aí que o André fala. Parte a crise do estado do Rio Grande do Sul, para falar um pouco aqui da nossa província, a esse giro das exportações. Se atribui em parte queda de arrecadação e tal. Mas claro, né, alguma coisa tem, porque ninguém também quis mudar até agora, né? Para alguém está sendo conveniente. Mas então, também é um equilíbrio difícil, né? O Brasil é um país difícil. O que tinha que acontecer é que tinha que isentar de imposto o consumo e cobrar imposto sobre lucro, dividendo, renda, grande herança e grande remessa ao exterior. Pronto. E aí o que acontece? O que hoje me provoca falar nisso? O tabu do Congresso em falar nisso. Gente, são 250 mil pessoas que recebem, tem como renda anual acima de R$1 milhão por ano. Tá entendendo? Divide quanto vai dar isso em 12 meses, para vocês terem noção do valor por mês. E que o Congresso tem dificuldade em aprovar isso, que para qualquer ser humano que esteja me ouvindo, que pensa assim, poxa, é tão simples. É tão simples. E por que o Congresso não quer aprovar isso? Porque esse Congresso, volto lá no começo da nossa pauta, esse Congresso não representa o povo brasileiro, não é a cara, não representa, não defende as demandas do trabalhador. Não tem ligação. Ano que vem nós temos eleição federal. Nós temos que votar num Congresso que tenha a cara do trabalhador, que defenda as pautas de interesse da sociedade brasileira e do trabalhador.